Olhar para um tema de análise ou alguns temas de análise e hoje não vamos fugir à regra, vamos olhar para dois assuntos que constituem a atualidade do nosso país. Eu tenho para o efeito em estúdio para ajudar-me, portanto, a interpretar estes temas o Edilson Munguambe. Muito boa noite. Boa noite. Bem-vindo à Noite Informativa e bem-vindo a este espaço de análise. Obrigado. Pois. E Gídio Vaz também, que é já cada casa residente. Boa noite, bem-vindo. Obrigadíssimo. Boa noite. Pois bem, nós propomos-nos olhar, portanto, durante os próximos 30 minutos para a questão do conflito no país, do conflito militar do país, versus, portanto, o diálogo político, que na noite de ontem conheceu avanços. Aliás, o diálogo no dia de ontem foi o mais longo, portanto, destas sessões, desde que iniciaram, portanto, as reuniões da Comissão Mista com os mediadores, e isto parece querer trazer algum resultado positivo, até porque Jacinto Veloso, no final, terá tecido alguns comentários que vão merecer, diga-se, e passa a redundância, comentários aqui dos nossos painelistas. Egídio, em face, portanto, às palavras de Jacinto Veloso, que leituras é que se podem fazer daquilo que foram, portanto, os avanços ou não no diálogo na sessão de ontem? Bom, muito boa noite. Houve avanço? Não sei, houve progresso. É preciso reconhecermos. Eu gosto de ser rigoroso com os conceitos. Progresso no sentido de que produziu-se, a conversa surtiu alguma ação a desenvolver. Avanço seria justamente ultrapassar-se pelo menos um precalço. Para mim, e com toda a cautela, existem ainda assuntos concretos por desbloquear e principalmente o progresso a que me refiro é em relação ao entendimento da necessidade de se encontrar, dos mediadores encontrar-se com o líder da Renamo e ouvir dele em primeira mão sobre aspectos importantes que estão em debate e em jogo. Progresso no sentido de que cada uma das partes também teve algo para fazer e que deverá apresentar amanhã, relativo, portanto, ao modelo desta consulta, mas também progresso no sentido de que ambas as partes também concordaram de produzir um texto de que será depositado na Assembleia da República sobre a descentralização. Portanto, estes são os progressos. Avanço mesmo será depois de nós ouvirmos o presidente da Renamo, Afonso Djakama, sobre estes elementos todos que a partir da manhã serão tornados públicos, inclusive sobre a sua concordância ou não em se encontrar com esse grupo de mediadores e, mais importante, onde. Para mim, de uma ou de outra maneira, são progressos animadores, são progressos que eventualmente revitalizam a esperança de que este país de facto está condenado a estar em paz e a vivermos em paz e que o conflito tarde ou cedo terá que chegar ao fim. Esta quarta-feira poderá ser determinante para aquilo que são, portanto, os temas que estão em discussão neste momento, fundamentalmente relativamente a esta questão da governação requerida ou exigida pela Renamo das 6 províncias, onde assume ter vencido as eleições. Eu julgo que não será determinante amanhã, justamente porque ainda precisaremos de ouvirmos a palavra, diga-se, final do presidente da Renamo a ser desvendada na reunião que mantiver com a parte ou todo o grupo dos mediadores. Por que eu tenho estas minhas reservas, não dúvidas, mas sim reservas? É porque não é e não seria a primeira nem a última vez que o presidente da Renamo às vezes corrige os processos em andamento. Quando um ponto, por exemplo, sobre a governação das 6 províncias foi colocado, todos nós percebemos como se tratasse de simples nomeação. Mas, a pouco e pouco, e quando ganhava corpo a ideia de que, olha, apenas nomeação não era grande problema, ele voltou ao plano de janeiro de 2015, que é, de facto, governar com um plano autônomo.
Aqui está o grande calcanhar de Aquiles, não só legal, mas também da factibilidade, tendo em conta o roteiro colocado por este mesmo líder a fazer fé da última edição do Canal de Moçambique, onde diz que o tempo seria de 5 anos de governação efetiva da Renamo nessas ditas províncias onde ela ganhou, a fim do qual poderia haver as eleições. E, portanto, é um assunto bicudo que não espero muitos desenvolvimentos nos documentos ou nas propostas a virem amanhã, mas, se calhar, um ponto de partida a partir do qual buscarão os consensos. Pois bem, Edilson Munguambe, a sua leitura, portanto, face aos últimos desenvolvimentos, à mesa, portanto, de negociações e, acima de tudo, as palavras saídas da conferência de imprensa ontem do Dr. Jacinto Veloso, portanto, relativamente a estes progressos, usando, portanto, aqui a terminologia do Egídio, que poderão ser alcançados, diga-se, no diálogo, portanto, entre o Governo e a Renamo. Muito bem, obrigado mais uma vez pelo convite. Indo direto à questão que me coloca, eu diria que os últimos pronunciamentos dos porta-vozes da Comissão Mista de Negociação para o alcance do Acordo de Paz deixam-nos esperançados, porque pela primeira vez sentimos alguma tranquilidade na forma como se colocaram perante a sociedade, demonstraram um certo alento e um comprometimento para acelerar o processo de alcance de consensos, pese embora por aquilo que tem sido recorrente no comportamento de uma das partes no diálogo, refiro-me efetivamente a Renamo, e o Egídio esteve muito bem a colocar a questão. Nota-se, de certo modo, alguma incongruência naquilo que são as reivindicações colocadas em cima da mesa, o que dificulta naturalmente o alcance da paz. Desde logo, o fato de se ter eleito como questão prévia para o início deste processo, nesta nova etapa, a questão da negociação nas 6 províncias, em si, mostrou-se um pouco, diríamos, um pouco descontextualizado diante daquilo que é a situação política que se vive ao nível das populações. Nós sabemos que as populações hoje estão impedidas de exercer as suas atividades com normalidade. Portanto, houve interrupção na circulação de mercadorias, de bens e de pessoas do norte para o sul, o que, de certo modo, afetou a produção e a produtividade, quer por via de fluxos monetários, quer por via, como me referi, das trocas comerciais entre os diferentes pontos do país. E desde logo por esse fato, eu entendo que a questão prévia que deveria ter sido priorizada antes de se entrar para o fundo da questão, que é o aspecto ligado à governação das 6 províncias, deveria ter sido a cessação das hostilidades. Portanto, o debate, as discussões poderiam ocorrer já numa situação de serenidade, de normalidade, sem que continuássemos a assistir e a acompanhar situações de morte. Vamos dizer que ou estamos aqui a considerar progresso uma situação em que a Renamo concorda em avançar para o consenso, no sentido de se aprovar um texto para que se submeta à Assembleia da República, mas ainda ontem ouvimos ataques, tanto que foram perpetrados contra pessoas civis. Não estamos a falar de um teatro de operações onde se encontram confrontadas as Forças de Defesa e Segurança e a Renamo, mas pessoas civis. Portanto, desde logo, esse aspecto, para mim, tem que ser muito bem analisado e deixa-nos, de certo modo, céticos com relação ao potencial ou à potencial pretensão que a Renamo tem com
com este processo. Tendo o Renamo forçado, de alguma forma, vamos usar esta expressão, que este primeiro ponto, o primeiro ponto da agenda fosse a negociação, portanto, da governação nas 6 províncias, onde reclama ter conquistado maior número de votos e, consequentemente, vencido as eleições no último pleito. Como é que interpreta? Julga que esta terá sido uma estratégia, portanto, da Renamo para fazer este processo correr, portanto, de acordo com as suas pretensões, as suas vontades por aí além? Bom, como nós pretendemos aqui contribuir para o esclarecimento da sociedade, eu penso que analisar este aspecto isolado daquilo que tem sido o comportamento da Renamo pode nos levar a conclusões enviesadas. No meu ponto de vista, se nós recuarmos para o período anterior, tanto logo a seguir, logo posterior à independência nacional, nós vimos que a Renamo foi produto de um contexto político específico e tinha intenções claras. A agenda da Renamo, naquele contexto, tinha sido de investir para a desestabilização e desestruturação da economia moçambicana, que logo após a independência demonstrava sinais muito claros de prosperidade e de crescimento. Portanto, tendo sido esta agenda da Renamo, provavelmente ela não se conseguiu adaptar às dinâmicas e às alterações da dinâmica no contexto sociopolítico nacional. Tivemos a guerra de desestabilização, que durou os 16 anos, com consequências nefastas para a economia. Este comportamento que nós temos assistido da Renamo, todos os dados históricos comprovam que não é novidade. Se for para as mesmas povoações e as mesmas localidades e entrevistar as populações mais adultas, eles vão confirmar que, e é por isso que eles temem que a situação se recrudesça, vão confirmar que, afinal de contas, a Renamo teve sempre este condão de atrocidades, de barbaridades contra pessoas civis inocentes. Mais recentemente, se nós recordarmos como inicia este processo em 2012, a Renamo foi reivindicando situações que até, de certo modo, nós acompanhamos uma certa cedência do lado do governo. Estamos a falar, por exemplo, da questão da paridade nos órgãos da administração eleitoral, como condição para que a Renamo pudesse participar do processo eleitoral de 2014. Mesmo perante estas cedências, estranhamente nós fomos assistir a uma Renamo que, após as eleições, quando antes tinha assumido que tinha sido a reforma mais profunda e que alinhava-se com aquilo que era a perspectiva política da própria Renamo, estranhamente, depois das eleições, vem a reivindicar e é daí onde desemboca esta atual realidade. Ou seja, não é suficiente pensar que, por via da governação das 6 províncias, nos termos em que a Renamo coloca, nós poderemos alcançar por si só um consenso, portanto, e a paz efetiva que nós almejamos. Eu penso que o trabalho que toda a sociedade poderá fazer é de persuadir a Renamo para uma abordagem mais estruturada e estrutural do processo da construção e consolidação do Estado moçambicano, onde o debate sobre as questões candentes da nossa sociedade não se cinge apenas nos partidos políticos com assento parlamentar. É preciso que haja um envolvimento massivo, quer da sociedade civil, quer de outros atores da sociedade, porque cada um dos moçambicanos tem a responsabilidade de dar a sua opinião sobre aquilo que pretende ver como a infraestrutura, a arquitetura sociopolítica e democrática do país. Para terminar sobre o mesmo aspecto, eu diria que, conforme dizia muito bem o meu colega do painel, a questão da governação das 6 províncias não pode ser vista numa perspectiva imediatista, porque ela implica alterações de ordem
política, alterações de ordem administrativa e até, por que não, alterações de ordem sociopolítica ao nível dos pontos onde se está a pretender abordar o aspecto. Pois, já anunciado, portanto, anunciada a deslocação dos mediadores, ou possível deslocação dos mediadores ao encontro de Afonso de Lacama, que progressos é que eventualmente poderá trazer, portanto, ao diálogo, portanto, havendo esse contacto direto com o líder da Renamo? Bom, eu considero que qualquer passo no sentido da aproximação do líder da oposição para uma realidade mais lógica de um processo de negociação é bem-vinda. No entanto, eu sou pela separação dos momentos em que o processo de paz, portanto, pode ser efetivado. Nesta fase, o governo, através do Presidente da República, delegou uma comissão. Portanto, quem propôs o modelo, o formato de negociação que está em curso é a Renamo, que era uma comissão mista, onde cada um dos elementos, portanto, das entidades que está no processo, designava os seus representantes, que teriam plenos poderes para discutir e abordar os aspectos com profundidade. O estranho é que, nesta fase em que se esperava que a Renamo, do mesmo modo que sentimos esta liberdade do lado do governo, aliás, acompanhei o discurso do Presidente da República, creio que foi na visita à província de Inhambane, no momento do balanço, em que deixou claro que tinha delegado plenos poderes aos seus membros, portanto, aos membros do governo em sede do processo de negociação, para que pudessem aprofundar as questões. O mais sensato neste momento, penso eu, que é que a própria Renamo usa os mesmos mecanismos, isto tendo em vista flexibilizar e acelerar o processo de negociação, porque o burocratizar, o condicionar o alcance de consensos a um contacto direto da oposição, tenho sérias dúvidas que isso em si trará resultados. Aliás, o líder da oposição recentemente demonstrou que tem canais para se comunicar com a sociedade, dando uma entrevista à STV. Este mesmo canal pode ser utilizado para entabular uma conversa com os representantes dos mediadores em sede, sem pôr em risco a vida, porque nós não sabemos o ambiente que poderão encontrar e se efetivamente temos condições para poder assegurar, portanto, garantir a segurança dos mediadores. Então, a minha reserva é nesse aspecto, que se pudesse optar por um mecanismo alternativo que não implicasse uma deslocação dos mediadores física ao local, eu penso que seria mais eficaz e mais seguro. Muito obrigado, Edilson. A sua perspectiva em relação a este mesmo ponto, Egídio? Olha, gostava de organizar algumas coisas aqui para me fazer melhor entender. Para já, eu julgo que os mediadores, querendo poder ir a qualquer sítio e encontrar-se com o líder da Renamo, porque fazem o mesmo não anunciado, com a outra parte, a outra estrutura máxima, que é o Presidente da República. E, portanto, no princípio mesmo de igualdade de oportunidades é importante também, até porque é muito, muito importante pela imprevisibilidade até do próprio líder e também dadas as características, falar ao telefone sempre e com consciência de que alguém pode rastrear as chamadas e localizar é muito difícil. É melhor mesmo que se criem essas condições. Aliás, seria acontecer um sinal claro da de-escalation, como em inglês isso significa, aliás, dito em inglês, mas isso significa trazer mais abaixo da escala esta tensão. Primeiro aspecto. Agora, sobre a expectativa, eu julgo que um dos principais resultados a saírem, quer dizer, que nós
cidadãos do país espera é justamente de encontrar o cessar-fogo para que, quer dizer, garantir que haja esta trégua como um princípio geral que possa condicionar o resto, que o resto avance. Ora, é importante também aqui dizer duas coisas. A Renamo tem um problema, o governo e todo um povo tem um outro. Não está no interesse da Renamo, por exemplo, desarmar. Eu já há 4 anos, 5 anos, escrevi um texto em 2011 intitulado A Desordem Funciona, a instrumentalização da violência como forma de privatização do campo político em Moçambique. O que eu queria, na verdade, dizer é que a Renamo tem os seus homens armados, neste momento, como um acelerador dos processos. A Renamo tem um interesse, que é viabilizar a sua pretensão de governar as 6 províncias. O Estado, por sua vez, tem uma urgente necessidade de desmilitarizar e desarmar e desmobilizar todas as forças residuais da Renamo. Ora, neste conflito de interesses, porque existe um conflito de interesses aqui, onde um quer que a primeira coisa aconteça, da Renamo, e tirando dessa vantagem furtiva, porque não está na cidade, vai seguramente condicionar o avanço dos restantes pontos ao mínimo. Ora, o que vai acontecer? Quais são os principais cenários? Na verdade, a Renamo, com esse escalar e intensificação dos ataques, vai acelerar seguramente a emergência e o nascimento desse texto. Ora, este texto pode morrer ou andar numa instância própria, que é a Assembleia da República. Portanto, estamos aqui a voltar a trilhar os mesmíssimos caminhos de janeiro de 2015. Aquele texto, aquelas ideias originais do presidente Dhlakama e da Renamo de governar efetivamente estarão agora a regressar para a mesma casa onde foram chumbadas. Ora, qual será o determinante para que aquele cenário não se repetisse? Provavelmente pode ser mesmo esse conflito ou eventualmente uma outra predisposição de encontrar outras formas. Ora, este ponto vai estar lá e será devidamente tratado. Enquanto isto vai se trabalhar num segundo ponto. É um ponto que ficou por resolver, é o ponto 3 das questões militares, que ficou por resolver naquelas mais de 100 rondas negociais do Centro de Conferência Chissano. Qual foi o diferente na altura? Preciso sempre recordar. A Renamo exigia os termos de integração, enquanto que o governo exigia a primeira lista e as patentes. Este vai ser um outro assunto, e enquanto esses 2 assuntos não serem resolvidos, eu não sei se a Renamo mesmo vai desarmar. É o meu desejo, é o politicamente correto, inclusive a Renamo Civil diz que é do seu interesse desarmar, mas, sejamos claros, a Renamo vai usar até onde pode esta força militar para acelerar os processos, ou, como costuma-se dizer, as cedências de parte a parte. Uma eventual ida dos mediadores, portanto, a Gorongosa para encontrar Afonso Dhlakama, o que é que poderia produzir? O que é que poderá produzir? Uma eventual ida, se definitivamente devem ir a Gorongosa, irá produzir simplesmente um roteiro para desescalar os conflitos, ou seja, as tréguas, para permitir eventuais contactos ou o reconhecimento de contactos físicos, para se estabelecer um corredor de segurança e uma via de multiplicar esses encontros para poder avançar. Ora, se nenhum dos fatores alterados, ou se não se introduzir nenhum fator deste cenário que eu acabei de desenhar, eu estou um pouco cético no sucesso, pelo menos imediato, agora, destas negociações, a não ser que haja consenso anterior ou eventualmente entre as lideranças de que o pacote
a ser aprovado em sede da Assembleia da República só poderá refletir-se a partir do próximo ciclo governativo para permitir eventualmente o rearranjo institucional ou o rearranjo legal. Porque, na verdade, existem coisas que devem acontecer. Portanto, aprovado, mas que entre em vigor depois no APC. Enquanto isso, pode existir medidas transitórias de acomodação. Este é o melhor cenário para enterrarmos de vez a questão da descentralização. E, fazendo isso, pode avançar já para o ponto 2, que é esta de acomodação nas hostes militares de defesa e segurança e, por final, eventualmente, a assinatura da cessação dos acordos. Pois bem, caminhamos já para o final desta nossa meia hora de análise. Edilson, que expectativas é que tem, pessoalmente, relativamente, portanto, ao encontro que vai acontecer amanhã entre a Comissão Mista, portanto, e os mediadores, e depois de termos ouvido, portanto, Jacinto Veloso a elevar a fasquia das expectativas para os moçambicanos? Muito bem. Efetivamente, como qualquer moçambicano amante da paz, que conhece os benefícios da paz, tem como expectativa que da reunião da manhã surjam consensos, portanto, que o principal consenso a ser alcançado seja efetivamente a cessação das hostilidades, que interrompam, em definitivo, todas as incursões militares em salvaguarda da vida dos cidadãos, que se priorize a vida privada, que não se enverede mais por pilhagens, quer de instalações públicas sociais, quer de bens privados, e que se criem condições efetivas para uma reconciliação nacional, onde todos os moçambicanos se sintam orgulhosos em participar deste processo de construção e de consolidação do Estado moçambicano. Tenhamos consciência de que enquanto a Renamo continuar armada, não poderemos construir um Estado democrático nos moldes padronizados, e é sobre esse aspecto, quanto a mim, que todo este processo deve se cingir. Uma desmilitarização efetiva da Renamo, uma reintegração e uma reinserção social dos homens da Renamo, para que possam, junto com toda a sociedade, contribuir para o bem-estar de todos os moçambicanos. Muito obrigado, Edilson. E já mesmo a encerrar, Egídio Vaz, temos aqui uma leitura, um estudo que foi realizado. Bom, não, na verdade, não é muito rapidamente. Muito rapidamente, é uma sondagem que ocorria hoje com uma amostra que eu precisava, quer dizer, Moçambique neste momento tem mais de 2 milhões de internautas ou pessoas com acesso à internet, dos quais eu corri uma sondagem. Em termos estatísticos, para que fosse significativa, a amostra tinha que ser de pelo menos 600, e eu tive de 2.360, e o intervalo de segurança de 4%, portanto, as pessoas não estão seguras. A pergunta que foi colocada é se julgava que Moçambique poderia ver-se em paz ainda este ano. 46% estavam em dúvida, 25% dizia que sim, 25% diz que não, 4% diz que simplesmente não sabia. Estes são números preocupantes, mas os determinantes destes números vão ser definitivamente as notícias que nós vamos tendo. Estes números podem mudar, estes números podem piorar, mas a mensagem principal é esta, que as pessoas estão sedentas pela paz, e enquanto não existirem bons sinais, as pessoas vão cada vez mais desacreditar nas instituições, nas pessoas e no próprio processo. É melhor que a paz venha cedo. Muito obrigado, Egídio, pela sua presença aqui. Obrigado, Edilson, também pela sua presença, e esperamos por si mais vezes. Nós ficamos por aqui em termos de análise na noite informativa. Despedimos-nos, marcando desde logo novo encontro amanhã, pontualmente às 9 da noite. Até lá, desejamos uma noite feliz e que continue a seguir a nossa programação. Boa noite.